Glória a Deus, eu quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém, igreja? É motivo de alegria estar retornando neste santuário de oração para a glória de Deus. Agradeço aos pastores mais uma vez pelo convite de estar aqui juntamente com a minha mãe para a glória de Deus. E eu creio que o Senhor ele vai continuar falando conosco. Porque essa semana o Senhor ele falou, nessa semana da bênção. E eu creio que o Senhor deixou o melhor para o final. Quem acredita assim? Aleluia! Você que trouxe a Bíblia Sagrada, possa abrir comigo no livro de Joel, capítulo 2. Aleluia! Joel, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12, igreja. Joel, capítulo 2, livro de Joel, que fica perto de Isaías. Aleluia. Joel, capítulo 2, versículo 12 em diante. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Vamos fazer a leitura para podermos ganhar tempo. Aleluia. Versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Fazei isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor nosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Amém? Só até aqui. Feche seus olhos. Vamos fazer um minuto de oração. Pai das luzes, Deus de misericórdia, Deus de bondade e fidelidade. Senhor, nós estamos aqui, meu Pai, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Nós necessitamos, meu Pai, da manifestação do Teu operar sobre as nossas vidas. Tu tens total liberdade aqui, meu Pai. Seja bem-vindo a este lugar, a casa é Tua, o povo é Teu. Manifesta, meu Pai, e opera nesta noite como Tu queres, Pai. Que não seja como queremos ouvir, mas sim o que Tu queres falar, meu Pai. Eu já quero profetizar que nessa noite haja cura, milagre, libertação, sinais, Pai. Que vidas, vidas essa noite possam sair daqui marcados pelo Teu sinal. Marcados, meu Pai, que o Senhor vai fazer ainda nesse mês na vida de crente aqui. Em nome de Jesus, meu Pai, porque a porta que Tu abre, ninguém pode fechar. E Tu já abriu, uma porta de restauração para as nossas vidas. Então que nós possamos tomar posse. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Você pode se assentar primeiro e depois você bate palma para Jesus, porque Ele merece toda a honra. Igrejas do Senhor. Hoje é o encerramento da Semana da Bênção, com o tema restauração, baseado na história de Jó. E a história de Jó é muito forte, Cristo, porque era um homem que tinha tudo e
Porque Jó, ele permaneceu na posição. Ele não blasfemou contra Deus em nenhum momento. Ele só simplesmente indagou a Deus para entender o porquê que ele estava passando por todo aquele sofrimento, se o próprio Senhor que disse que ele era fiel, ele era justo e se desviava do mal. Se eu estivesse no lugar de Jó, eu também indagaria a Deus. De que se eu estava andando fiel ao Senhor, por que todo esse sofrimento sobre mim? Não sei se você está entendendo. Mas a posição que Jó teve é a mesma posição que eu e você temos que ter. De adorar. Não sei se você está entendendo. Adorar, independentemente de qualquer situação, é fácil? Não é. Não é porque temos momentos difíceis de desertos, de vales, de abandonos, de dores, mas é nesse momento que a nossa adoração ela não pode se perder. Ela tem que continuar, independentemente do que está acontecendo. Mas aí eu quero trazer alguns tópicos nessa noite para a igreja do Senhor. Primeiramente, eu quero trazer o significado da palavra restauração. É o ato de Deus trazer de volta, curar ou retornar algo ao seu estado original e perfeito, desfazendo os danos causados pelo pecado e dificuldades. Restauração é o ato de trazer ao estado original, restaurar o dano que foi causado. Então, eu não sei se você está entendendo o que o Senhor quer falar nessa noite, mas hoje o Senhor, Ele está preocupado em saber qual é o dano que aconteceu sobre a sua vida. Qual é a situação, qual é a dificuldade que está acontecendo, que é necessário a restauração da parte de Deus. Porque tem coisas, igreja, que é para Ele e você resolver. Mas tem coisa que só Ele pode. Só Ele faz. E Deus me entregou 3 exemplos de restauração feita da parte de Deus. Primeiro, Pedro, o nosso apóstolo Pedro. Deus trouxe uma restauração espiritual na vida dele, a qual ele negou a Jesus, mas foi restaurado para voltar ao ministério. Não sei se você está entendendo. Eu não sei como é que você se encontra aqui, mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu não sei qual é o estágio que você necessita de restauração. Se é como Pedro, o estágio espiritual. Mas eu tenho uma certeza que nessa noite Deus vai fazer sobre a sua vida. Deus vai agir. Porque o que Pedro necessitava era de uma restauração espiritual. Porque Deus tinha um chamado para o ministério. Mas a partir do momento que ele negou Jesus, ele perdeu o ministério. Ele se afastou do propósito. Mas o nosso Deus, ele nunca perde uma batalha. Muito menos perder uma pessoa importante como o apóstolo Pedro foi para nós que estamos aqui. Aleluia, para dar continuidade ao ministério de Jesus, para dar continuidade à palavra. Então ali o Senhor restaurou, através do Senhor, quando ressuscitou, e teve encontro com Pedro, perguntou: tu me amas, Pedro? E ele disse: sim, Senhor, eu te amo. E ali o Senhor perguntou 3 vezes para Pedro se ele o amava. E ele disse que sim. E na 3ª vez o Senhor disse: então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que o Senhor está falando nessa noite para mim e para você? Independentemente do que acontecer, você tem que permanecer na posição espiritual que Deus já te colocou. Não importa o que vier, a posição espiritual você não pode perder. Aleluia.
volta posições espirituais na vida de crente aqui. Porque não pense que Deus te chamou somente para estar no culto, levantar a mão, bater palma, adorar, terminou e ir para casa. Não. Deus te chamou para ser útil no reino. E a utilidade não se tem somente sentado batendo palma. Não. A utilidade é ser útil aonde for necessário. E o Senhor nessa noite manda eu declarar sobre a vida de pessoas aqui que Deus te chamou para o ministério e você ainda está se escondendo. Deus te chamou para algo grande e você ainda não está na posição que Deus quer na sua vida. Mas hoje é noite de restauração. Então Deus vai restaurar, sabe o quê? A chama de luz. Deus vai restaurar, sabe o quê? A fé de novo. Sabe por quê, igreja? Porque tem momentos que passamos de desertos que a nossa fé ela fica pequena. Que a nossa fé ela falha, sim. Porque nós somos seres humanos. Mas o Senhor, Ele tem todo o poder. E quando a gente está se arrastando muitas das vezes, o Senhor vem com a boa mão dele forte para nos levantar de novo. Quem acredita nessa palavra? Aleluia. O segundo exemplo, igreja do Senhor, a mulher samaritana. A restauração que aconteceu na vida dela foi um emocional. Porque ela teve a sua dignidade e vida espiritual restaurada através do encontro com Jesus. Todos sabemos a história da mulher samaritana. Aquela mulher não tinha mais nem reputação, muito menos dignidade. Era muito mal falada na cidade. E ali o que ela precisava de restauração na vida dela era o emocional. Porque aquela mulher foi muito ferida, rejeitada, abandonada, vivia em vários relacionamentos tentando preencher a sede que só Jesus podia preencher na vida dela. Então o emocional dela estava abalado, desestabilizado. Mas aquele encontro que ela teve com Jesus, e ali Jesus começou a dizer para ela que Ele era a água viva que ela necessitava, que ela não precisaria mais, aleluia, buscar em outras fontes, porque só Ele tinha água viva. E quando ela disse, Senhor, mas eu quero desta água, e ali o Senhor disse, vem e chama teu marido para junto você tomar dessa água. E quando ela disse, mas eu não tenho marido. E aí ele disseste que já tivesse 5. E esse que tu tem não é? Tem. Naquele momento, igreja, para quem vê esse diálogo de Jesus com aquela mulher, pode achar que foi algo comum. Mas há uma quebra de maldição nesse diálogo sobre a vida daquela mulher. Sabe por quê? A maldição dela viver em relacionamento e nenhum relacionamento era para ela. Não sei se você está entendendo. Ali o Senhor quebrou na vida dela essa maldição e restaurou a dignidade daquela mulher, porque antes ela era uma pessoa que não tinha dignidade, mal falada, e se transformou em uma primeira missionária naquela terra para proclamar de Jesus. Não sei se você está entendendo. Eu não sei qual é o dano que tem se causado na sua vida, como é que está a sua imagem. Mas o Senhor é o Deus que restaura tudo e coloca tudo no lugar da forma que for necessário, na hora certa, no momento certo. Não sei se você está entendendo. Às vezes o Senhor até levanta pessoas para trazer uma restauração para a nossa imagem. Não sei se você compreende o que o Senhor está falando nessa noite, mas o Senhor ele tem os meios dele para trabalhar. E às vezes não é como pensamos, não é como planejamos. Por isso que a nossa
ela é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade pode ser, às vezes, errada. O nosso jeito pode ser errado, mas o de Deus nunca será. Se você compreende comigo, e eu vou só esticar mais um pouquinho nesse momento da mulher samaritana para você entender algo. O que foi que eu falei no início? O Senhor, Ele nunca perde batalha. Quando Ele chega em uma situação, quando Ele chega em um lugar para restaurar, Ele só sai quando a restauração acontece. Jesus foi em Samaria por causa daquela mulher. Porque depois que aquela mulher saiu proclamando a palavra de Deus, a Bíblia fala que Jesus ainda ficou 3 dias ali. Mas a gente não vê mais falar de mais nenhuma pessoa que Jesus alcançou. Só foi aquela mulher. Aquela mulher deu continuidade. Não sei se você está entendendo. Eu quero profetizar algo muito forte sobre a sua vida. Levanta a mão. Eu quero declarar algo muito tremendo sobre a sua vida. A restauração de Deus, ela acontecerá sobre a sua vida para você dar continuidade à restauração na vida de outro. Porque o Senhor, Ele não vai fazer por metade na nossa vida. O Senhor, Ele faz por completo. Então, se a restauração chegar dentro da tua casa, se a restauração chegar no meu desterro, tu tem que ser levantado por Deus e usado para restaurar outros lares, outras famílias. Aleluia! Eu sinto graça de Deus em profetizar. Agora, sabe o que acontece, igreja? É que, infelizmente, vivemos uma geração que só quer braço. Aconteceu na minha vida, está tudo bem comigo? Fica quieto, fica calado, não ajuda quem precisa, não socorre quem está doente. Não sei se você está entendendo. Não se levanta para socorrer o Brasil, porque já aconteceu. Só que o Senhor não nos chamou para ser egoístas, o Senhor nos chamou para termos humildade para estender e dizer: na minha vida aconteceu uma restauração e eu quero que aconteça na sua também. Não sei se você está entendendo. Terceiro exemplo de restauração: Naamã, o comandante do exército do rei da Síria. A restauração que aconteceu na vida dele foi física. Ele foi curado da lepra e teve restauração do seu corpo através de uma ordem. O Senhor, Ele trabalha em todas as áreas. Ele trabalha na área emocional, Ele trabalha na área física, na área espiritual. Como eu falei, o Senhor não deixa nada por metade. Ele faz por completo. E aquele homem, Naamã, era um homem que não conhecia o Deus de Israel. Era um homem que estava passando por uma lepra no seu corpo. Mas ali, quando ele ouviu falar que o Deus de Israel curava, ele foi até a terra de Israel. Detalhe: a Síria vivia em constante guerra com Israel. Só que a cura que aquele homem precisava estava na terra que ele estava em guerra. Não sei se a igreja já está entendendo. Olha como é que Deus faz para honrar e dar vitória. Fez o comandante do rei da Síria ir para o território aparentemente inimigo para buscar a sua cura. Porque lá Deus mostrou que somente o Deus verdadeiro estava na terra de Israel.
Deus de Israel. E quando o homem acha que é alguma coisa maior do que Deus, o Senhor abate. O Senhor não deixa que permaneça de pé. Porque não pode ter nada acima do nosso Deus. Ele é o maior e permanecerá o maior sobre a nossa vida. E ali, o seu servo disse assim: Senhor, se o profeta tivesse dado uma ordem mais difícil, o Senhor não ia cumprir? Ele disse sim. Então ele deu uma ordem fácil, é só você tomar banho no Jordão. Qual é a dificuldade? Só que a dificuldade na Naamã, sabe o que é? Era ele obedecer uma ordem de alguém mais baixo do que ele. Esse que era o problema de Naamã. Porque Naamã era o comandante, era o general. E Elias, quem era? O profeta, o território inimigo. Mas ali, igreja, ainda bem que no final ele obedeceu. Ele se lavou. E ali ele foi curado daquela lepra. Não porque no rio tinha alguma mágica para curar a pele dele. Não. Foi porque ele obedeceu a ordem dada por Deus. É por isso que eu quero declarar sobre a sua vida. O primeiro sinal para você alcançar a restauração é obedeça a ordem do Senhor. Sabe por quê, igreja? Porque infelizmente nós estamos vivendo uma geração que questiona muito e faz pouco. Fala muito e faz pouco. Mas nós temos que fazer diferente, igreja. Nós temos que ser a geração que vai ouvir mais a voz de Deus e agir. Recebeu a ordem, coloque em prática. Eu quero profetizar sobre a vida de crente aqui nessa noite. Recebeu uma ordem de Deus, receba força para praticar. Recebeu uma palavra de ordem, receba fé para colher milagre. Recebeu, aleluia, a ordem dada dos céus, obedeça. Porque você vai ver Deus operar sobre a sua vida. Agora, sabe qual é muitas das vezes o problema dessa geração? É porque quer viver algo novo da parte de Deus, mas não quer mover um dedo para fazer nada. Quer viver vitória de Deus, mas não quer mover um dedo para o milagre acontecer. E Deus não faz na vida de crente preguiçoso. Deus não faz. Deus só faz na vida de crente que está ativo, que é útil, que diz: eis-me aqui, Senhor, eu estou disposta a ser testemunho de milagres. Eis-me aqui, Senhor, eu quero testemunhar, eu quero viver a tua glória, eu quero dizer que o meu Deus faz. Então faz na minha vida, Senhor, porque eu irei te glorificar. Não sei se você está entendendo. Deus, Ele faz na vida daquele que vai para cima. E quando eu digo para cima, não é você ir com a sua força, não, é na força do Senhor. É na sua força dos seus joelhos, orando, declarando, profetizando e dizendo: Senhor, vai lá, move, faz, remove, arranca, mas resolve a situação. Oh, aleluia, eu sinto graça de Deus aqui, irmão. Ser restaurado por Deus significa que Ele pegue áreas quebradas da sua vida e reconstrua, porque a dor nos leva a um novo propósito. Ai, eu sinto graça de Deus. A dor, ela nos leva para um novo propósito. Ah, missionária, mas você não sabe o que é que eu estou passando. Você não sabe também o que é que eu estou passando. É um deserto atrás do outro. É luta acima de outra luta. É, igreja. E sabe qual é o pior? É aquela luta que você olha para um lado e olha para o outro e não consegue contar com ninguém. Só com o papai.
tema de hoje é restauração. Então restaura o que for necessário na vida do teu povo e na minha vida. Porque você ouviu, a restauração de Deus é pegar áreas quebradas da nossa vida e restaurar. Ah, missionária, mas eu não estou quebrada. Glória a Deus. Mas tem momentos que a gente está quebrado. Tem momentos que você vê a área da nossa vida que não está como a gente sonhou, que não está como a gente planejou. E isso frustra, isso dói. Não é fácil. Mas é nessa hora que pela palavra a gente continua crendo. Que pela palavra a gente continua profetizando e dizer: Senhor, essa área da minha vida se quebrou. Essa área da minha vida se acabou. Essa área da minha vida, Senhor, sumiu. Mas o Senhor tem poder de restaurar. Porque nós lemos o texto de Joel. Agora eu vou entrar no texto de Joel para você entender. Mas não se preocupe, não, que eu não vou esticar muito não. No texto de Joel, o profeta estava sendo usado por Deus para a terra de Israel. Porque a terra de Israel estava vivendo uma seca, uma escassez muito grande. Mas tudo por causa da desobediência deles. Mas o nosso Deus, Ele às vezes permite a gente entrar em vales, entrar em desertos, mas Ele é o mesmo Deus também que dá escape dentro do deserto. O Senhor não deixou o povo de Israel perecer naquela escassez, não. O Senhor foi lá e levantou o profeta para dizer: o que o gafanhoto comeu, eu vou restaurar. O que a locusta comeu, eu vou trazer de volta. Ali o profeta foi usado por Deus para dizer que haveria uma restauração. Mas dentro desse texto, no capítulo 2, o que é que o povo estava fazendo? Rasgando a roupa. Como um ato de humilhação para que Deus viesse trazer milagre para a vida deles. Porque naquela época, igreja, existia, vamos dizer assim, um certo ato de religiosidade que quando precisava se humilhar, rasgava as vestes, se vestia de pano e saco e ficava prostrado perante o Senhor. Mas, nesse caso aqui, o que é que Deus queria do povo de Israel? Não rasguem as suas vestes, rasguem o seu coração. Sabe o que é que Deus estava dizendo assim? Eu não quero um simples sacrifício, eu quero obediência. Eu não quero sacrifício de você arrancar as vestes, de você se humilhar, de você vestir pano de saco e não ter obediência para com a minha palavra. Aqui nesse contexto de Joel, o Senhor queria que eles rasgassem o coração deles e se convertessem verdadeiramente a Deus. Porque, igreja interna, estarmos aqui dentro do templo não significa que nos convertemos. Não. Estarmos aqui significa um passo que nós damos para Jesus e nós declaramos o mundo espiritual que o Senhor tem total liberdade para fazer em nós. O ato de converter-se é todos os dias. O ato de se humilhar perante Deus é todos os dias. Sabe por quê? Porque o nosso eu, ele reina muitas vezes. A nossa carne, às vezes, reina. E tem momento que, às vezes, falhamos, erramos, tropeçamos. Por isso que é necessário um convertimento todos os dias. Mas o que Deus queria que o povo de Israel fizesse era se converter naquele primeiro momento e abandonar-se o que eles estavam praticando, que estava sendo mal aos olhos do Senhor. Aí eu vou entrar no ponto que muitos podem não gostar, mas eu tenho que entregar. O Senhor mandou me entregar nessa noite que você me abandonar o que está desagradando o Senhor.
que você venha deixar Jesus arrancar o que está entristecendo o Senhor. Ah, missionária, mas será que eu estou pecando? Você que sabe. Eu sei da minha vida. Eu não sei da vida de ninguém. Eu sei da minha. Mas só que às vezes, igreja, umas pequenas coisas, como, primeiro, o ato de você não perdoar aquele que te feriu, já é um pecado diante de Deus. E às vezes é necessário Jesus arrancar da sua vida e você perdoar. Eu quero dizer de maneira geral, porque para você viver uma restauração da parte de Deus, é necessário você deixar Jesus arrancar o que for preciso. É necessário você abandonar o que está desagradando a Deus. É necessário você dizer: Senhor, me mostra o que está te entristecendo na minha vida e eu quero tirar. Senhor, arranca o que é necessário na minha vida e está me afastando de eu viver a tua restauração. Porque às vezes, igreja, até fazemos orações assim, mas quando Deus mostra, não queremos obedecer. Por quê? Porque aquilo está trazendo conforto para nós, está alimentando o nosso ego. Mas sabe o que a gente tem que fazer? É matar o nosso ego todos os dias e deixar que o Espírito Santo flua em nós. Mas para o Espírito Santo fluir em nós, você tem que deixar Jesus arrancar o que for preciso. Porque, igreja, até Jesus voltar e nos levar para morar com Ele, não seremos perfeitos. Seremos pecadores. Agora, quando a gente for morar com Ele, seremos perfeitos como Ele. Mas até lá, é necessário a gente mortificar o nosso eu, a nossa vontade, as nossas decisões. Só mais alguns pontos, igreja. Etapas do processo de restauração. Primeiro, o arrependimento. O reconhecer genuíno das próprias falhas e a decisão de mudar de direção. Ah, não sei se você está entendendo. Vou trazer aqui um exemplo. Às vezes eu me deparo com pessoas que dizem assim: missionária, eu quero tanto uma restauração do meu casamento. Eu quero tanto que Deus faça na vida do meu marido, na vida da minha esposa. Aí eu pergunto: como é que você está fazendo? Aí a pessoa diz: assim, assim, assim. Aí no decorrer da conversa, mediante de como esteja, eu já começo a perceber algo. Aquela síndrome, preste atenção na igreja, a síndrome de Adão e Eva. Você sabe qual é a síndrome de Adão e Eva? A culpa é dela. A culpa é dele. Ninguém quis assumir a culpa lá no jardim, não. Ficou um jogando pro outro. A culpa é da serpente. Ninguém aqui foi homem ou mulher suficiente para dizer: a culpa foi minha. Foi eu que peguei do fruto. A cobra não me obrigou a comer, não botou na minha boca, não. Foi eu que peguei e comi. Eu estou dando só um exemplo, igreja. O exemplo de quem? Que fica um rebolando a culpa pro outro. Querem viver a restauração, mas ninguém quer assumir a culpa. E dizer: eu que errei, então eu vou mudar nisso. Eu estou fazendo errado, eu vou consertar. Não, fica sempre esperando que o outro conserte, que o outro melhore, mas não se vê que precisa se melhorar. Não sei se você está entendendo. Eu sei que não é culto de casais, mas Jesus está falando, então eu vou entregar. Eu tenho que entregar o que Deus está falando. Aí o primeiro passo para você viver a restauração está aqui, ó: arrependimento. Eu errei, foi eu que pequei, foi eu que falhei, então eu vou mudar de direção. Eu vou mudar e vou consertar. Eu vou querer arrependimento na minha vida para que Jesus chegue com a restauração. Não sei se você está entendendo. Não é
livra, o Senhor abençoa. Não precisa você ficar se desesperando, se preocupando, se atribulando, não. Está na mão de papai. E se está na mão de papai, Deus vai cuidar até o fim. Você não vai perder. Não sei se você está entendendo. Isso, quando a pessoa se expressa assim, já está quase para cair. Por quê? Porque tirou da mão de Deus e colocou na sua mão. E quando você coloca na sua mão, você vai perder. Porque você tem que deixar na mão de Deus mesmo. E quando você deixa na mão de Deus, Deus faz. Deus cuida. Deus move. Porque não pertence a ti, pertence a Ele. Então, o que eu aconselho em cultos de casais, em cultos de mulheres, é dizer: entrega teu casamento para Deus. Não é teu, não. Quem te deu foi Deus. Então, se é de Deus, entrega e deixa no altar. E diz: Senhor, faz como tu queres, move como tu queres, mas que Satanás não venha ter poder dentro da minha casa. Que Satanás venha bater em retirada do meio da minha família. E que o Senhor que venha fazer morada dentro do meu casamento, dentro da minha casa. Não sei se você está entendendo. Porque, igreja, o que tem? Isso aqui é dados alarmantes. De índice de divórcios muito grande. Muito grande mesmo. E sabe o que é que eu vejo isso aí? Eu vejo com atração maligna. Atração maligna, sabe por quê? Porque as pessoas não compreendem que a família que instituiu foi Deus. A família que entregou foi Deus. Aí as pessoas começam a achar que o casamento é seu, não entrega para Deus. Aí acaba perdendo. Mas aí eu quero profetizar na sua vida. Eu sei que não é tudo de casais, mas eu quero profetizar para os casais aqui. Levanta a mão. Só quem é casado aqui. As mãos para estar com medo. Levanta a mão assim, igreja. Mas Jesus vê que o seu casamento é dele. Eu quero profetizar que o seu casamento vai até a eternidade. Sabe por quê? Porque Jesus, ele vai permanecer sendo o centro de tudo. Porque Jesus vai cuidar até o fim do seu cônjuge. Porque pertence a Ele. Então, me possa, creia, receba e vai haver restauração. Ah, missionário, mas meu casamento está tudo bem, que permaneça. Eu profetizo que permaneça, mas se não está legal, Jesus vai restaurar hoje. Jesus vai fazer o mover hoje. Porque Jesus não perde para Satanás. A sua vida e a sua família está nas mãos de Deus. Ah, missionária, mas você profetizou só para os casados, eu sou solteira. Você vai receber esse milagre também. Eu profetizo. Levanta a mão, solteiro, vai. Se reúne comigo, que eu também sou. Vai. Se reúne. A nossa fé tem que ser ativa no reino. E Jesus vai fazer e Deus vai se livrar de nós. Deus vai fazer. Mas
alma. E a alma muitas das vezes está ferida, porque absorveu demais. A alma muitas das vezes está cansada, porque correu demais para alcançar e morreu na praia. Não sei se você está entendendo. Mas eu quero profetizar nessa noite a cura interior para a nossa alma. Jesus vai entregar. A nossa alma, ela não vai sair da forma que chegou. A nossa alma, se ela chegou triste, porque Deus ele sabe que essa semana não foi fácil, não está sendo fácil para mim. Mas eu profetizo, se chegou triste, Deus vai alegrar a sua alma. Se chegou abatido, Deus vai levantar. Se chegou aflito, se põe de pé, porque a vitória já é sua. Porque o meu Deus, nessa noite, entrou na peleja ao teu favor. E a cura que você precisa, a restauração necessária, Jesus vai entregar. Quem toma posse desta palavra?